A ideia era o Frequência Baiana falar hoje, a grosso modo, sobre o comportamento dos políticos nas redes sociais. Mas em função da morte do candidato à presidência, Eduardo Campos, é claro que a gente não poderia deixar de fazer uma discussão que passasse por esse assunto. A morte do político pernambucano pode mudar o cenário das eleições deste ano. Então, este também vai ser um dos assuntos dessa noite. Bom, a gente recebe o professor de Comunicação e Política da UFBA, doutor em Filosofia, Wilson Gomes, autor do livro Política na Timeline. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite a todos. O doutor em Comunicação e Política pela UFBA, Camilo Ágil, ele também está com a gente, ele que é pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. Boa noite, Camilo. Tudo bem? Boa noite, Renato. Tudo bem. Então, lembrando que a gente está sob lei eleitoral, que nos impede de fazer comentários sobre determinados candidatos, mas, evidentemente, não tem como a gente fugir ao assunto que, naturalmente, a gente vai começar, que é a morte de Eduardo Campos. Sendo uma tragédia que aconteceu há poucas horas, é claro que a gente não pode fazer grandes, talvez, conjecturas sobre o que vai acontecer agora no cenário político. Mas o que preliminarmente, vocês imaginam que já pode ser dito em torno do que se pode esperar para os próximos dias, inclusive na campanha eleitoral? Bom, primeiro parece que o PSB não vai precisar fazer uma convenção partidária para lançar um novo candidato. Basta que a executiva nacional do partido se reúna. E eu acho que ainda é muito imprevisível, embora eu eu estou acompanhando desde que tomei conhecimento do fato, as coberturas, assim como as manifestações de colunistas, e alguns acreditam que o movimento natural é que Marina Silva realmente assuma a cabeça da chapa, né? Alguns outros não acreditam tanto nessa possibilidade. Ainda é tudo muito nublado, é tudo muito impreciso, embora eu tenha certeza que o professor Wilson Gomes faça uma análise muito mais, digamos, aprofundada a respeito disso e consiga dar lances talvez mais precisos a respeito. Mas, a meu ver, penso ainda que Marina Silva não é ela filiada ao PSB, mas sabemos que o contrato existente entre ela e o PSB é, na verdade, um contrato feito entre uma ideia de partido, que se chama Rede Sustentabilidade, e o PSB. E sabemos também que, pelo menos eu tenho uma impressão de que ela tinha algumas reservas com relação a não apenas a candidatura dele, mas o modo como ela se colocava dentro dessa candidatura, né? Existiam posições que eram tomadas dentro desse grupo que forma a Rede Sustentabilidade no PSB, por exemplo, que não assumia a mesma postura de Eduardo Campos, por exemplo, no que se refere à decisão para apoiar determinados candidatos, como Geraldo Alckmin em São Paulo. Então eu acho ainda que essa discussão vai ser ainda muito mais complexa. Talvez não tanto, porque ele só tem 10 dias para lidar com isso e de repente tentar ainda juntar um pouquinho os cacos desse desastre, portanto, e discutir política nesse momento deve ser muito difícil para quem tinha uma ligação tão forte com o Eduardo Campos e sua importância. Mas ainda acho que não compro muito a ideia de que Marina Silva ainda é o movimento natural e de que ela vai assumir naturalmente encabeçar a chapa, mesmo substituir Campos na candidatura à presidência. Então acho que tem mais coisas a acontecer. Eu tenho a impressão que não vão ser usados 10 dias. 10 dias é uma eternidade a este ponto da campanha que nós estamos, em que os candidatos já estão sendo entrevistados, as equipes estão montadas, provavelmente a produção da própria campanha eleitoral já está acontecendo, então é impossível que uma cadeira fique vazia durante 10 dias, ainda mais neste momento. Por outro lado, é claro que em política não há espaço vazio. Poderá o PSB renunciar à campanha? Desistir da candidatura à presidência da República? Poderá o PSB escolher um candidato que nada significa, que não tem alcance, que não tenha nome e que comece tudo do zero neste momento para construir imagem, construir visibilidade? São duas coisas muito difíceis de conseguir. Eu acho difícil. Embora em política tudo pode acontecer, na verdade, o que parece mais razoável no momento, somado às perdas e ganhos, é a confirmação da candidatura de Marina Silva. Vantagens, Marina Silva já tem visibilidade, tem um estoque de visibilidade dela própria, e pelo fato de já ter sido vice, então já está associada à campanha. Marina Silva já tem uma imagem consolidada politicamente. Marina Silva já tem recall. As pessoas lembram de Marina Silva associada à campanha como uma pleiteante, uma jogadora do jogo eleitoral. E Marina Silva tem um patrimônio de votos que são votos dela, aparentemente, ou pelo menos associados ao nome dela. Na última eleição, não sei se são 19% da última eleição, mas de qualquer maneira, também é verdade que não conseguiu, até no momento, não tinha conseguido transferi-los para Campos, mas sendo ela a candidata,
naturalmente o jogo volta a ser jogado. Por outro lado, há um efeito sobre a campanha, eu acho evidente, porque a este ponto o cenário se desenhava de uma maneira que o desafiante de Dilma Rousseff parecia ser o Aécio Neves, pela quantidade de votos. O Eduardo Campos tinha estacionado abaixo da faixa de 10% de intenção de votos, enquanto o Aécio Neves se aproximava de 25%. Aparentemente, nesse jogo, nos últimos anos, não há espaço para 3, há espaço para um desafiante e um titular, quer dizer, 2 pessoas disputando na frente, e o caminho se desenhava para as vantagens todas para o Aécio Neves. Parece que havia uma decisão nessa direção. Mas agora sai um dos jogadores, entra uma outra pessoa no jogo, um jogador novo, Marina Silva, e aí se reabre, porque volta novamente a questão: quem será escolhido pela população como desafiante para enfrentar a presidente da República? E com cenários novos. Temos um morto, temos um político jovem em plena ascensão eleitoral, com grande capital político, pelo menos. Se não tinha grande capital eleitoral, tinha grande capital político, muitíssimo respeitado, que morre enquanto pleiteava a presidência da República. Isso terá certamente um efeito sobre a decisão de voto. De uma maneira, esse candidato já tinha demonstrado uma intensa lealdade a Marina Silva. Eu lembro da entrevista de ontem, em que algumas posições em que ele era atacado pela sua vice, e ele a defendeu, assumiu a posição, o que significa que isso pode ser usado na campanha, e certamente o eleitor perceberá um vínculo entre as duas candidaturas. Então tudo isso pode transformar em capital que de alguma maneira ajude a reembaralhar as cartas, pelo menos no que diz respeito ao desafiante que vai enfrentar Dilma Rousseff nas eleições. É o que eu penso nesse momento, embora em política, como vocês sabem, todas as variáveis são possíveis, inclusive as irracionais. Tudo pode mudar em menos de 20 minutos, né? Menos. Os impactos de uma tragédia como essa podem ser percebidos imediatamente. Aqui na Band, por exemplo, a gente teve um debate que estava agendado para amanhã, com a presença de todos os candidatos, inclusive Lídice da Mata, que participaria do debate, mas devido a essa fatalidade, o debate foi cancelado. Obviamente, não precisa nem explicar os motivos. Como vocês veem o cenário agora da política aqui dentro, nessa questão mais regional aqui na Bahia, com esse acontecimento? Bom, isso afeta o jogo como todo, quer dizer, todo o conjunto de posições no xadrez, no tabuleiro do xadrez eleitoral muda, porque o PSB não é à toa que o PSB digamos, um jogador importante, sobretudo regionalmente, né? Alguns até achavam que o Eduardo Campos não estava pleiteando somente a ser presidente, talvez menos a ser presidente, mas muito mais a acumular capital eleitoral para o seu partido nos estados. Então era muito importante colar a imagem de Eduardo Campos. A saída do jogo deixa, nesse momento, todo mundo atônito e na expectativa de quais são as outras mudanças. Quer dizer, um dos problemas vai ser, por exemplo, essa acomodação entre PSB e Rede. A Rede adorou ser apresentado como, textualmente, dizendo: nós somos um partido clandestino junto a um outro partido. E que era um argumento assim, que funcionava bem em determinado momento. Mas agora esse discurso já não mais vai funcionar. E aí, como é que as duas instituições, que na verdade são duas instituições, duas estruturas partidárias, como é que elas vão se acomodar, se vão colidir, se vão se amalgamar, né? Se vão cooperar, se as pessoas vão perceber como uma coisa só? Os jogos de aliança, o professor Camilo Ádio destacava aqui que a Marina Silva tem sido apontada como uma pessoa que na verdade preferia uma determinada modalidade de alianças, vamos colocar assim, enquanto o Eduardo Campos parece que teria uma outra perspectiva sobre alianças, e de uma maneira eles negociavam isso, né? À medida que assume Marina Silva a liderança disso, como é que se acomodam essas políticas de aliança? Então vai ter um efeito enorme. Eu acho que vai demorar um tempo para ver como essas acomodações e essas colisões vão acontecer.
Pelo que eu vi, está todo mundo suspendendo as campanhas, um pouco para dizer que é homenagem à família, né? Hoje vi um monte de gente em redes sociais, políticos, dizendo em homenagem à família ou em homenagem à morte de Eduardo Campos, em respeito à morte de Eduardo Campos, estamos suspendendo a campanha por 3 dias. Então, todo mundo tentando também ver do ponto político. Eu não estou desmerecendo aqui o luto sincero dos políticos, mas quero dizer que todo mundo vai parar um pouco agora para ver como as coisas se acomodam. Até pegando esse gancho da sua colocação, né, em relação às redes sociais, foi instantâneo a partir do momento do anúncio, né, da tragédia. Muita gente já se manifestando nas redes sociais, pessoas do povo mesmo, mas também candidatos. Muita gente já fazendo, inclusive, piadas prontas, né, esse mau gosto típico nosso de fazer piada com tudo. Então, eu queria que vocês avaliassem da parte dos candidatos, dos políticos. Existe alguma possibilidade desse tipo de comportamento, de alguma colocação em rede social acabar atrapalhando o desenvolvimento, o caminhar deles no processo político, acabar sendo uma contrapropaganda política dos candidatos? Eu acho que sim, que é uma possibilidade. Eu não tenho informações precisas, portanto eu não vou citar o nome do partido, mas já estava fazendo um monitoramento a respeito do que estava acontecendo, que tipo de debate estava acontecendo e como as manifestações de políticos estavam sendo feitas em referência, na verdade, ao falecimento do Eduardo Campos. E vi uma jornalista que tem muitos seguidores, portanto é muito popular na rede, no Twitter, dizendo que havia uma candidata a deputada estadual, creio que de São Paulo, que já estava mais ou menos entrando nesse fluxo, nessa atmosfera dessas piadas de mau gosto, mas não apenas, estava se filiando às teorias conspiratórias que sempre aparecem em momentos desse tipo e associando, por exemplo, o falecimento, o acidente de avião que vitimou o Eduardo Campos a um tipo de conspiração política vinculada ao partido do governo, por exemplo. Então, certamente, se existe uma candidata que chega ao ponto de se filiar a um discurso estapafúrdio e desrespeitoso desse tipo, né, que é extremamente inconsequente, até podemos entender que um cidadão, um adolescente profundamente, realmente irresponsável, digamos assim, politicamente, publique um troço desse, num efeito de manada, vá atrás dos outros que já estão fazendo brincadeiras de mau gosto desse tipo, possam fazer, mas admitir que um político faça alguma coisa desse tipo é quase que inadmissível, digamos assim. Então, certamente terá efeitos negativos, se isso de fato foi verdade, como essa jornalista está falando. Como ela tem credibilidade, eu achei que valia a pena falar, e é possível que isso esteja acontecendo mesmo, de fato. Certamente isso é uma campanha negativa, né? De uma burrice estupenda. Eu acho que as redes sociais, as mídias sociais em geral, elas têm uma cultura de irreverência. Esse é um fato. Quer dizer, as pessoas fazerem piada com morte, ou com tragédia, ou com qualquer outro tipo de assunto, isso faz parte da cultura da rede, as pessoas farão isso. A questão é se há muita gente, muitas categorias de pessoas online, né? E os políticos são uma dessa categoria. Quer dizer, o que não pode, o que seria muito arriscado, seria um político arriscar o seu próprio capital entrando na cultura da irreverência e fazendo piadinhas com a morte, etc. O que eu notei, em geral, os políticos muito cautelosos. Naturalmente, agora é a hora de dizer que de alguma maneira produzir uma espécie de canonização do morto. Existe o ditado latino que também se aplica aqui, dos mortos não se fala a não ser o bem. Agora nós vamos ver isso. Durante alguns dias vamos falar tudo de bom sobre o morto, sobre isso, e as pessoas tentarão faturar o máximo possível nisso, né? O comportamento político mais natural, né, mais instintivo será esse. Será faturar em termos de mostrar a sua própria comoção, o fato de ter sido amigo, postar fotos dizendo o meu amigo Eduardo Campos. Isso sim será o comportamento mais normal. Enquanto que, sim, as pessoas anônimas, as vulsas, farão as piadas, continuarão fazendo as piadas, desenvolverão teorias conspiratórias, farão memes e inventarão novas brincadeiras, certamente. Bom, nós estamos aqui conversando com Wilson Gomes e Camilo Ágil. Estamos conversando sobre, na verdade, a pauta que a gente tinha pensado para a Frequência Baiana fugia totalmente ao que a gente conversou nos últimos minutos, os desdobramentos da morte do candidato à presidência Eduardo Campos. Mas no próximo bloco a gente volta ao assunto que a gente tinha proposto, que era falar um pouco de como as redes sociais e a morte de Eduardo Campos também passa um pouco pela repercussão nas redes sociais, como as redes sociais têm sido utilizadas pelos políticos para o bem ou para o mal dentro
da campanha eleitoral. Estamos recebendo o Wilson Gomes, ele que é autor do livro Política na Timeline, lançado neste ano, também professor de Comunicação e Política da UFBA, doutor em Filosofia, e recebemos também o doutor em Comunicação e Política pela UFBA, Camilo Ágio, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. Eles voltam a conversar com a gente daqui a pouco aqui no Frequência Baiana, 6h26. Band News FM, Frequência Baiana. Agora são 6h30. Você está na sintonia da Band News FM 99,1, Frequência Baiana no ar. Estamos aqui falando com dois entrevistados que tinham sido convidados para outra coisa, né? A gente tinha convidado Wilson Gomes e Camilo Ágio para falar um pouco sobre o uso das redes sociais por políticos e o quanto eles tinham conseguido melhorar nisso em relação aos anos anteriores em suas estratégias, mas por conta da morte do candidato a presidente Eduardo Campos, ocorrida há poucas horas, nós mudamos eventualmente um pouco a nossa pauta, né? Isso chama virada de pauta, bastidores aqui na Band News. Estamos falando um pouco sobre os desdobramentos disso com os nossos entrevistados de hoje. Estamos recebendo o Wilson Gomes, ele que lançou recentemente o livro Política na Timeline, professor de Comunicação e Política da UFBA, doutor em Filosofia, e também estamos recebendo o Camilo Ágio, ele que é doutor em Comunicação e Política pela UFBA, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. Camilo, você falava, no último bloco, que não dava como certa necessariamente vamos dizer assim, a ascensão de Marina Lima ao posto antes ocupado de Marina Silva. Imagina eu colocando Marina Lima por causa do show de sexta-feira. Eu vi o outdoor também. Show de sexta-feira. Você já sabe onde é que eu vou estar na sexta. Mas enfim, Marina Silva, a ascensão de Marina Silva ao posto antes ocupado por Eduardo Campos. O Wilson Gomes estava aqui comentando que, e citando o dito em latim, de que dos mortos só se fala o bem. Uhum. Isso blinda o morto, mas será que blinda também quem chegar a esse posto que era do Eduardo? É possível pensar que a tragédia em torno do Eduardo possa de alguma forma favorecer politicamente, simbolicamente, a pessoa que vier a ocupar o cargo antes dele? Acho que isso depende de muitas circunstâncias, né? Do desdobramento disso. Eu acho que o professor Wilson Gomes fez uma análise muito bem feita a respeito, inclusive, da consideração de outras variáveis, como, por exemplo, os cálculos que precisam ser feitos de campanha, o quanto já se foi contratado, né? O quanto já se foi investido. Mas não apenas isso, discutíamos aqui nos bastidores, enquanto acontecia os intervalos comerciais aqui, de que existem ainda as candidaturas regionais, né? Que certamente dependem muito desse capital e dessa visibilidade pública de que gozava o Eduardo Campos, ou pelo menos a visibilidade pública do capital político que ele já tinha acumulado, né? Que um dos grandes problemas, talvez, aí já falando mais ou menos da cultura política, talvez, e um pouco da nossa política institucional e da história dela, Eduardo Campos era uma figura que muitos, inclusive o ex-presidente Lula, dizia que eventualmente seria de fato um presidente da República. Se a gente for pensar nos quadros políticos dos grandes partidos atualmente, não tinha nenhum político realmente novo como o Eduardo Campos e com o capital político acumulado, com a experiência que ele já tinha. Então eu não acho que essa era a eleição dele exatamente. Mas acredito que Eduardo Campos, no final das contas, seria realmente uma grande força que talvez, se não uma renovação ideológica e política, pelo menos uma renovação de quadro geracional na política. Se Marina Silva vai conseguir representar tudo isso, eu não sei ainda, não tenho tanta certeza, porque isso vai depender exatamente, tem uma outra questão para mim que é importante. O quanto, na verdade, o PSB se sente proprietário dessa candidatura, né? E aí o quanto havia, por exemplo, de divergências entre Marina Silva e a rede e o comando do PSB. E o que se diz muito é que Eduardo Campos, ele de fato era um negociador, exímio negociador político. E era um cara que conseguia negociar com Marina Silva mesmo de fato e com o comando do PSB, né? Saindo essa figura, por exemplo, da conciliação, da cooperação, as coisas ficam mais nebulosas. Sabe-se lá o que o PSB está pensando a respeito de uma eventual, por exemplo, um eventual governo de Marina Silva, né? Qual seria o papel realmente do PSB dentro de um governo de Marina Silva? Então eu acho que tem essas questões, né? Que eu acho que vão ser resolvidas de fato internamente. O tempo urge, como o professor Wilson Gomes também colocou, portanto, isso também pode ajudar um pouco Marina Silva, porque eles têm que tomar uma atitude muito rápida, né? Há muitas possibilidades. A gente não pode... eu acho que é difícil sair aqui do plano das conjecturas e etc, né?
Mas eu ainda não... Eu até vi o Leonelli aqui falando que o movimento natural é de que Marina Silva realmente assuma a cabeça da chapa, mas eu vou aqui, talvez até com certa ousadia, me colocar um pouquinho cético com relação a essa certeza mesmo, de fato. Tem dois elementos a serem considerados, eu acho que o Camilo indicou muito bem um, que é a questão de Marina Silva para dentro do partido PSB, e como é que agora, não havendo mais o mediador, o grande mediador e fiador dessa relação, que é Eduardo Campos, como é que as coisas agora se comportam. Desse ponto de vista, acho que está bem claro o que Ádio apresenta, e eu concordo com ele. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão para fora, quer dizer, como é que o sujeito que está acompanhando a campanha política vê Marina Silva em lugar de Eduardo Campos. Eu tenho a impressão que há elementos que favorecem essa sucessão. Primeiro porque eu senti desde o começo que Eduardo Campos, ele tratou muito respeitosamente a figura de Marina. Ninguém sabia como isso ia continuar. Mas veja, a campanha foi lançada como Eduardo e Marina, né? Até se fazia brincadeira com Eduardo e Mônica e tal, porque de fato era uma junção óbvia, Eduardo e Marina, não era Eduardo e Marina lá no fundo, né? Pelas próprias declarações dele, ele assumindo digamos, a crítica que era feita a Marina Silva na entrevista de ontem, tudo isso parecia, que ele produzia no eleitor a ideia de que havia uma fidelidade, uma relação muito íntima. E há muitas gravações disso, né, do lançamento da candidatura, de ocasiões públicas e tal, em que parece que de fato a candidatura é muito afinada. É muito diferente quando você tem um vice competitivo, em que as pessoas sentem que há uma competição entre o vice e o titular, e sentem que ali não há confiança entre os dois. Aquela história do vice, que o titular não pode viajar porque tem medo que o vice entre no lugar, etc. Eduardo Campos construiu essa relação muito positiva com Marina Silva, pelo menos à vista do público. Então eu tenho a impressão que para fora, para o consumo público, essa sucessão não será problemática. A questão toda é que política não é só imagem, né? Não depende só da imagem, não depende só das pessoas vão votar, mas depende também do jogo do xadrez interno aos partidos, né? Então uma pergunta que eu vê os políticos, né, como eles se comportam durante eleição, pré-eleição, enfim, como eles devem se comportar agora? O que eles devem fazer? Eles devem fazer essa relação com o ex-candidato, né, que veio a óbito, ou devem permanecer em silêncio? Como é que os candidatos que seguem na disputa? Bom, vai ter agora, todos vão viver o luto, né? O luto eleitoral, o luto político. Então nós teremos 3 dias aí para se viver o luto público, enquanto se constrói as relações e as interações e os novos acordos no gabinete, e fazer avaliação do cenário e das novas perspectivas. Então isso certamente é o que vai acontecer nesse momento. Publicamente estamos todos compungidos e sofrendo. O personagem Eduardo Campos vai ser elevado a alturas consideráveis, né? Já há essa vinculação à história do tio e da morte, do avô, da morte do avô, porque morre 9 anos depois da morte do avô. Isso é coincidência, já há uma saga construída, e a questão depois é quem se aproxima para ser o herdeiro, o continuador dessa saga. Quem está em posição, não havendo um parente de Eduardo Campos forte no campo político e tal, que pudesse ser o herdeiro disso, quem parece ser o herdeiro, pelo menos o herdeiro emocional disso, parece ser Marina Silva. Então, na minha opinião, quem tem mais condições de desfrutar desse espólio emocional que virou um capital político no futuro será Marina Silva. Eu acho que a prescindir de questões éticas, eu também não quero arriscar muitas profecias aqui. Se de fato eles querem capitalizar, por exemplo, a figura de Eduardo Campos enquanto político, ou pelo menos manter vivos seus projetos, as alianças, etc., certamente haverá uma disputa entre Marina Silva e também o PT, né? Certamente, porque o Eduardo Campos, inclusive, foi ministro no governo petista, né? Esteve aliado ao governo petista até o lançamento de sua candidatura, né? O único, na verdade, que sai perdendo e não vai poder capitalizar, a não ser no plano da amizade, da intimidade, é o outro candidato. Agora é 6h47, infelizmente a gente tem que dar uma encerrada aqui, e já convidando os nossos entrevistados para em uma outra ocasião a gente finalmente tratar do assunto.
que a gente tinha convidado, mas a virada de pauta foi inevitável. A gente agradece muito a compreensão dos nossos entrevistados que se dispuseram a falar. Seguir, né, com a pauta, independente da mudança de. Rapidamente, né, a um assunto como esse que acabou se tornando imperativo. Nós recebemos hoje o professor Wilson Gomes, professor de Comunicação e Política da UFBA, doutor em Filosofia, autor do livro Política na Timeline. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Renato. Obrigado a todos. E também o doutor em Comunicação e Política pela UFBA, Camilo Ágil, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. Muito obrigado, Camilo. Eu que agradeço, Renato, a vocês todos. Boa noite. São 6h48. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento, pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000. 3205-2000.